Então, pessoal, agora que a gente viu o algoritmo Piso, né, a segunda parte dessa aula, um pouquinho mais curtinha, é ver o algoritmo Pimple, que é uma variação, na verdade, do algoritmo Piso, misturando um pouco com o algoritmo Simple, né? Por isso que ele vem com esse nome Pimple aqui, né, que é uma mistura de Piso com Simple. O pessoal que faz sigla de algoritmo de CFD, de vez tem uma criatividade. Então, qual que é a ideia, né? Vamos lembrar. O que o Simple era bom em fazer? Ele era bom em pegar soluções, né, muito instáveis, com grande espaço, né, de um resultado inicial para o final, né, programas em regime permanente, e através de fatores de relaxação, convergir numa solução ali de maneira iterativa. E o piso era bom no quê? Problemas transientes, né, ele era muito ideal para resolver problemas com passo de tempo baixo de maneira rápida. Mas tem um outro nicho ecológico, digamos assim, né? Tem um outro grupo de problemas que nenhum dos dois é ideal. O Simple ele poderia fazer esse tipo de problema bem, mas ele era um pouco ineficiente. Qual que era a ideia? Vamos pensar no petróleo, por exemplo. Eu sei resolver problema com passo de tempo baixo, sei resolver problema em regime permanente. E se eu quiser resolver um problema transiente com uma escala de tempo alta, o que eu faço? Eu choro? Antigamente, né, uma opção seria usar o próprio algoritmo Simple, deixar rodar várias iterações, passo de tempo alto, com RAM muito maior do que um, e esperar. Nenhum problema em fazer isso. Só que, vocês vão encontrar no OpenFOAM, por exemplo, né, um algoritmo que ele ideal para esse tipo de problema, né, que é o algoritmo Pimple. O que ele faz? Vamos lembrar que a derivação do piso, até certo momento, é exatamente igual ao algoritmo Simple. Então, né, qual que é a ideia básica do Pimple? Eu vou pegar essa parte exatamente igual do algoritmo Simple que tem no piso e eu vou estender-la um pouquinho mais. Então, é como se eu tivesse no Pimple um algoritmo piso no escopo macro, só que enquanto no piso eu faço uma iteração só da equação de predição de momento e correção da pressão original, no algoritmo Pimple eu posso fazer N, até ela convergir. Então, eu faço uma convergência parcial, né? Então, geralmente eu uso fator de relaxação, mas eu posso usar fatores de relaxação um pouquinho maiores que eu usaria no Simple. Eu posso também usar um resíduo, né, uma tolerância um pouquinho mais alta que eu usaria do que eu usaria no Simple também. Porque a minha ideia não é convergir tudo, é convergir o suficiente para que essa solução já esteja próxima o suficiente para essa segunda parte que o piso tem, né, de fazer esse loop interno, já converge o problema. Então, com o algoritmo Pimple, né, ele vai ter uma vantagem muito grande com relação ao piso, que eu vou poder, com um pouco mais de custo computacional, usar de maneira mais eficiente do que o Simple também, com RAMs maiores do que um. Então, como é que começa? Ele é muito parecido com o piso, tá, pessoal? Vai ser até bem rápido essa última parte aqui, mas ele é muito próximo ao piso em lógica. Então, ele começa com as condições iniciais e a predição de momento. A predição de momento é usada para calcular um campo de velocidade de novo, montar aquele operador HU, e a partir disso a gente vai conseguir fazer a equação da pressão. A equação da pressão que a gente vai usar para calcular um novo campo de pressão e embutir esse campo nos fluxos para resolver a conservação de massa. Aí a gente corrige a velocidade, e aí a gente vai fazer o quê? Antes da gente passar para aquela parte do piso, de eu pegar essa velocidade nova, montar o HU de novo e calcular a pressão de novo de maneira explícita, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa velocidade e eu vou resolver o momentum predictor de novo. Então é como se eu tivesse um Simple dentro do piso. Eu vou fazer isso N vezes, até convergir para o meu critério ou até atingir um número máximo de vezes. Então tem esse loop aqui, que vai estar fazendo essa dinâmica ali de preditor-corretor em um mesmo passo de tempo. Então vai ter várias iterações em um passo de tempo único. Vai ter iteração 1, 2, até 50, que eu possa fazer. E aí depois que o meu problema convergir internamente a esse passo de tempo, antes de eu passar o passo de tempo, eu vou fazer uma correção, que seria a correção já da parte do piso do algoritmo. Então, eu vou pegar esse campo que já foi iterado nesse passo de tempo, vou aplicar esses corretores do inner loop e vou conseguir fazer essa correção. Então, né,
eu tenho duas iterações ali, né? Tem um número de corretores externos e internos. O inner loop, né, só para garantir, é o loop do simple. E o outer loop, que é o loop que está mais de fora, é o loop do piso que a gente está fazendo. Então, né, é muito parecido com o algoritmo piso, não tem muita diferença, tá, pessoal? Mas ele é um algoritmo assim, extremamente utilizado para problemas de CFD transiente. Né? Qual que é a grande vantagem? Por que ele é tão utilizado, especialmente em casos aí com grandes escalas de tempo? Porque eu tenho essa vantagem aqui, eu posso dar um curral maior do que 1. Por que eu posso dar um curral maior do que 1? Porque aí eu tenho todas as armas que o Simple me dá. Eu tenho relaxação, eu tenho várias interações no predictor de momento e corretor da pressão. E, para finalizar, eu consigo ser mais eficiente do que se eu estivesse no só o Simple, porque no finalzinho eu vou conseguir fazer uso daquela minha correção externa lá, que vai usar o meu campo da pressão calculado para calcular uma velocidade, como a gente sempre faria, e essa velocidade eu vou usar direto para montar o H, o que é bem mais rápido do que eu vou fazer o que eu faria com o Momentum Predictor. E essa última iteração, e isso é muito importante, ao contrário de todas as outras, eu não relaxo. Então, vocês vão encontrar, no FV Solution, por exemplo, de um caso com Pimple, né, o fator de relaxação para todas as iterações, menos a final. Porque a última iteração, qual que é a lógica? A minha solução está convergida o suficiente para, mesmo com um curral maior do que 1, eu já poder utilizar aquela situação que o piso tira vantagem, né? De eu poder utilizar aquele corretor, que só vale para uma solução suficientemente convergida, e sem fator de relaxação, sem nada, já conseguir chegar num resultado muito bom. Esse algoritmo é muito utilizado para aplicações ali de petróleo, tá? Na parte ali de escoamento monofásico em meios porosos, o algoritmo Pimple ele é extremamente utilizado para esse tipo de solução, justamente por conta do grande ΔT que se costuma desejar nesse tipo de problema. Então, né, vocês vão ver que a diferença disso em código é muito sutil. O que ele vai fazer? Olha só. Vai ter o loop Pimple aqui. Nesse loop, o que é importante a gente ver? Tem aqui também uma etapa inicial que vai ter algumas coisas aí de correção de fluxo para malha móvel e tudo mais. Isso aqui para a gente não é importante. Isso aqui começa a ser importante para a gente nessa segunda parte do código, quando a gente tem o EQN e o PEQN, como sempre. O EQN, no nosso caso aqui, ele vai estar no primeiro loop, e depois vai estar no segundo loop com o PEQN. O PEQN aqui vai ser o corretor da pressão, o EQN o preditor de momento. Vocês vão observar que o EQN ele é muito parecido com o que a gente tinha resolvido antes. Na verdade, é a mesma coisa. A gente monta a equação inteira sem o grade P, e na hora que resolve, a gente bota o grade P aqui como parte do vetor solução. E aí, né, o que a gente vai fazer? Resolvemos a primeira iteração, o preditor de momento já foi utilizado. A gente monta todos aqueles operadores, o H, o A, aquele φH by A que a gente já está vendo, e a partir disso a gente vai começar a resolver a equação da pressão. E olha o que a gente faz, né? A gente tem as correções ortogonais, né, como a gente tinha antes, né, onde a gente faz o Laplaciano da pressão sendo igual ao FVC, né, que é o referente ao divergente de φH by A explícito. Isso aqui não está entrando na matriz, isso aqui entra no vetor solução. Isso aqui a gente vai fazer um número N vezes para cada correção ortogonal. A gente relaxa isso e vai fazer isso de novo. Reparem que é interessante, a gente relaxa esse corretor, isso é importante. A gente vai relaxar tanto a PEQN, quanto também vai relaxar o UEQN depois. Então, com isso, aqui a gente relaxou o UEQN. Quando a gente faz isso, a gente vai estar, numa primeira parte, resolvendo igualzinho ao Simple faz, só que para um dado passo de tempo. E aí, no final, só no final, a gente vai, na correção final aqui, na última correção do Pimple, a gente vai conseguir resolver, sem relaxação nenhuma, o nosso problema e vai fazer uso daquela estratégia que o piso faz. Então, dessa maneira, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma solução
que vai rodar mais rápido que o Simple para problemas transientes, mas vai conseguir ter um current maior do que 1. Nem sempre vale a pena usar o Pimple, porque em casos em que seu current é menor do que 1, vale mais a pena usar o piso direto, porque o piso já vai satisfazer todos esses critérios, você vai gastar menos poder computacional para ter o seu problema resolvido. Mas, né, esses três algoritmos ali, né, o Simple, o piso e o Pimple, eles são ali a base do acompanhamento sequencial pressão-velocidade. Antes de terminar a aula, né, vamos só comentar aqui um pouco, né, que esses algoritmos que a gente viu nessa aula e na aula passada não são os únicos métodos ali de se acoplar pressão-velocidade, muito menos de resolver esse sistema de equações. Existem várias outras estratégias, né, inclusive usando outras variáveis. Então, o que é que vocês podem encontrar que é bem comum também? Em programas 2D, é muito comum se utilizar uma abordagem corrente e vorticidade, porque aí você consegue evitar algumas das dificuldades que a gente encontra no acompanhamento de pressão e velocidade e costuma ser mais fácil. No caso do OpenFOAM, pelo menos até onde eu sei, não é comum trabalhar com corrente e vorticidade, eu acho que eu nunca vi, até porque o OpenFOAM ele trabalha de maneira genérica para casos tridimensionais, então já fica meio difícil usar alguns artifícios que essa formulação costuma utilizar. Outro tipo de acoplamento que é extremamente comum também, com outras variáveis, é trabalhar com densidade, né, massa específica, ao invés da pressão. Isso é particularmente útil para casos compressíveis, né, muito compressíveis. Não é que o acoplamento de pressão e velocidade não consegue resolver os problemas compressíveis. Nessa aula aqui, a gente viu só casos incompressíveis, né, mas a gente poderia usar o algoritmo Pimple modificado para resolver a equação de energia também, sem dificuldade. Porém, quando a massa específica começa a variar muito, e essa variação começa a influenciar mais a velocidade do que a própria pressão varia, né, começa a ser mais interessante para a gente resolver uma formulação de equações em que, ao invés de eu trabalhar com uma equação da pressão e uma equação da velocidade, eu vou trabalhar com uma equação da massa específica e a pressão vai ser calculada por uma equação de estado, por exemplo. Isso é comum também de ser feito, tá? Vocês vão encontrar muito isso em abordagens supersônicas, vocês vão encontrar isso também no próprio OpenFOAM, é bem comum. E, por fim, né, eu posso, até mesmo no contexto de acoplamento pressão-velocidade, né, problemas monofásicos, existiria uma outra estratégia, né? O que todos esses algoritmos aqui têm em comum? Primeiro de tudo, eles partem do mesmo conjunto básico de equações, né? Então, tem sempre esse HU, tem sempre esse AP, a gente resolve uma Laplaciano da pressão igual um termo-fonte para conseguir resolver essa equação. É sempre essa mesma lógica. Não precisaria ser assim. A gente poderia resolver essas equações aqui acopladas. Deixa eu só pegar aqui a equação. Cadê? Aqui. A gente poderia resolver um sistema de equações ali de pressão e velocidade, né? Então, essas equações aqui combinadas, de maneira, ao invés de eu fazer um preditor-corretor, eu poderia resolver as duas ao mesmo tempo, com acoplamento que a gente chama de acoplamento implícito ou simultâneo, tá? Esses métodos de acoplamento que a gente viu, que fazem iterações de maneira preditor-corretor, em que sempre que eu resolvo uma equação, a outra não está satisfeita, se chama normalmente de acoplamentos segregados. Por que eu só falei de acoplamento segregado aqui? O acoplamento simultâneo ou acoplamento implícito são muito mais custosos computacionalmente. Por quê? Porque você vai ter que resolver o que se chama de uma matriz de blocos. Vocês podem procurar na internet, na literatura, vocês vão encontrar esse tipo de problema para ser resolvido com acoplamento simultâneo, ele vai ter um custo computacional muito maior, você vai estar resolvendo eficazmente uma matriz de matrizes, quase. O gasto de memória RAM é maior, e a velocidade por interação tende a ser maior. Só que eles têm uma vantagem que eles convergem muito mais rápido, em termos de iterações, número de iterações. Então, existem para certos problemas onde o acoplamento é muito forte e demandaria um número elevadíssimo de iterações, existe ali um interesse em desenvolver métodos de acoplamento simultâneos ao invés de segregados. O OpenFOAM, atualmente, ele tem, em algumas versões, esse tipo de acoplamento também. E ele está sendo cada vez mais desenvolvido. Conforme os computadores estão ficando melhores, esse tipo de acoplamento está ficando mais comum. Só que ele não vai substituir o acoplamento segregado para todos os problemas, né? Tem casos em que o segregado é melhor e tem casos que o simultâneo é mais aplicável.
Ele também é bem mais difícil de explicar, então, para um contexto de um curso aí inicial de acoplamento, a gente optou por não incluir. Mas se vocês tiverem algum interesse nessa questão de acoplamento, quiserem estudar mais, eu posso passar alguma referência para vocês. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma curiosidade com relação ao acoplamento? Vocês conseguiram entender bem a intuição? O porquê que isso é feito? Como é que isso entra no código? Deu para entender? Tá show. Como introdução foi bom. Assim. Beleza. Deu para ver que coisa. Esse assunto é muito profundo, tá? Tipo, é difícil realmente assim abordar todos os detalhes dele num nível que seja fácil de dar uma aula ou duas até. E assim, eu recomendo que vocês deem uma olhada, né? Principalmente, tem vários livros muito bons de CFD, mas uma fonte que é muito legal para vocês verem com relação a essa questão de acoplamento, de volumes finitos, é a própria tese de doutorado do Yazaki, né? O Yazaki é um dos desenvolvedores do OpenFOAM, e eu não sei se isso é comum, mas assim, de todas as teses de doutorado que eu já li, provavelmente ela é a mais didática, assim, a revisão bibliográfica dela é muito bem feita, ele explica ali todos os detalhes dessa parte de volumes finitos, de acoplamento, de uma maneira que é mais intuitiva do que outros livros, na minha impressão. Existem outros livros ali que são muito completos, são cheios de referências muito boas, né? E que são extremamente bons. Mas eu comecei a ter uma intuição um pouquinho melhor de acoplamento vendo a tese do Yazaki. Então, eu recomendo para vocês darem uma olhada lá, caso vocês tenham interesse em entender um pouquinho melhor essa questão. Beleza?